Olá, aqui é o Judeu Ateu. E aqui é o Estranho. E este não é um mangá ao quadrado, correto? Na verdade né? Mas é um não oficial. É porque todos os programas sempre começam assim, e este não é um mangá ao quadrado. Esse não é um mangá ao quadrado convencional. Sei lá. Não. Este é o Revisitando Recomendações, um quadro que a gente não faz há muito tempo, talvez algumas pessoas nem lembram que existe, mas tá aí, ninguém pediu por ele, mas a gente tá fazendo, que é um quadro no qual, né, depois de 7 anos gravando podcast, toda semana fazendo uma recomendação, a gente já tem mais de 250 recomendações, algumas bem antigas, inclusive as desse episódio são de 5 anos atrás, e a gente quer ver o que a gente acha, né, das recomendações que a gente fez há tanto tempo, se a gente ainda recomenda elas, se algumas a gente não leu, né? Só leu depois de muito tempo, então vamos atualizar as nossas opiniões, né? E não só isso, né? E trazer para as pessoas poderem... Muita gente que chegou no podcast muito tempo depois, não ouviu programas antigos, perdeu um monte de recomendação no meio do caminho. Aqui é o momento que a gente joga o holofote para as que a gente acha que merece o holofote, ou só comenta as que a gente acha que não merece tanto holofote. Ok. Vamos começar então com o mangá ao quadrado número 61, Adaptações. E o mangá foi recomendado por você, Vitamin, da Koike Senobu, né? Vitamin desde então saiu no Brasil pela JBC. Bem por cima, ele é uma história de uma menina na vida colegial que ela é meio quietinha, mas ela acaba sofrendo bullying, né? E é uma grande história sobre bullying, assim que a história é vendida e assim que ela é basicamente também, né? Muita gente vai dizer que é a história definitiva de bullying no Japão, o que provavelmente não deve ser, mas é da famosa autora de bullying, né? Que é a Keiko Suenobu. A gente tem uma mangagrafia dela, inclusive. Sim. É só buscar aí e lá a gente cita que todos os mangás dela são sobre bullying no final das contas. Você ainda recomenda Vitamin, Estranho? Olha, eu não reli, né, desde então. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma recomendação que sobrevive, né? Principalmente porque ele teve seu momento de glória no passado, ele era extremamente recomendado, as pessoas sempre falavam de Vitamin como um grande exemplo de shoujo ou josei, que é diferente, que não é de romance. Serião, né? Psicológico. Drama, blá blá blá. Então ele teve uma notoriedade numa época, hoje em dia acalmou, né? Pouco se fala, mas eu acho que ainda tem conteúdo. É uma história interessante, bem curta, talvez com o tempo ou até lendo as outras obras da autora não deve ser tão mais interessante assim, mas ainda é interessante, eu diria. É uma boa obra para começar na carreira da autora, por exemplo. Eu poderia concordar com isso. É a primeira obra, inclusive, da autora. Desde então eu não tinha lido na época que você fez a recomendação, desde então obviamente eu li pra mangagrafia da Keiko Suenobu. Das obras dela, eu acho que talvez seja a que menos me interessa, talvez, no final das contas. Como é um tema recorrente na obra dela, eu acho que é tratado com mais complexidade em outras, sendo que Vitamin é bem mais direto. Mas ainda assim, eu acho uma boa recomendação. Se um dia tiver no Macebo e encontrar Vitamin, eu jamais diria para não comprar. Provavelmente você encontra baratinho por aí, porque já faz algum tempo que saiu no Brasil já, então já não é mais preço de capa. O podcast seguinte foi o mangá ao quadrado 62, Mercado Nacional de Mangás, em que a gente conversou sobre o funcionamento do mercado editorial com ex-funcionários, na época eles eram, mas hoje em dia são ex-funcionários de editoras, o Fábio Sakuda, que era da New Pop, e o Leonardo Kitsune, que era da JBC, hoje ele tá na Panini, mas não trabalhando com mangás mais. É, só com comics, que não é mangá, é quadrinho, né? Exato. Passou-se tanto tempo que o Sakuda casou e o Kitsune teve um filho, desde então. Cara, isso é muito verdade. Enfim. Não é tanto tempo pra tudo isso ter acontecido, mas tudo bem. É tempo suficiente. Tempo suficiente. Dava pra ter tido mais filhos nesse meio tempo. A recomendação na ocasião foi do convidado, que foi o Fábio Sakuda, que ele optou por recomendar. Combo Rangers, Somos Heróis, que estava recém saindo ali pela JBC na época, né? Combo Rangers, ele é um quadrinho inventado pelo Fábio Abu. Era uma websérie aí, um quadrinho online famosinho nos anos 90, aparentemente. Eu não era dessa época, o Sakuda era, por isso que ele gostava. E depois de muito tempo sem nada, eles fizeram um catarse, a Fabia Bull se juntou à JBC, eles fizeram um catarse pra lançar esse primeiro volume, e posteriormente lançou acho que mais 2 volumes só, mas na recomendação só tinha saído esse primeiro. Combo Rangers, ele é, em teoria, ele é uma paródia de Super Sentai, né? Ele pega os clichês de Super Sentai, então, que era a referência naquela época, que era Changeman, Flashman,
Maskman e Power Rangers. Ele pega isso, 5 adolescentes que ganham superpoderes, cada um se transforma numa roupa com uma cor diferente ali, né? É os Combo Rangers. E luta contra o mal. Basicamente é isso. A história, ela é básica, é clichê nesse sentido. E eu vou dizer que desde então eu li e não gostei tanto assim, não, pra falar a verdade. Você chegou a ler? Não, na época eu não tinha lido, desde então não me interessei nem ir atrás, nem pra esse programa. Não parece o meu tipo de coisa, nem recomendaria pra alguém. Eu não sei, talvez alguém vá gostar, mas é que ele é basicamente ancorado na paródia, na comédia, e eu acho que isso acabou não me pegando tanto, mesmo eu sendo um grande fã de Super Sentai, e de forma geral. Isso é um problema seu, não tem nada a ver comigo. Esse especificamente não me pegou. Não tenho interesse nenhum, a arte não me atraiu nem a ideia do mangá, então não obrigado. Próximo é o Mangá ao Quadrado de número 63, o que é mangá, que pra mim é um dos podcasts essenciais do Mangá ao Quadrado, o Vira e Mexe. Deixa eu ter mais escutado nesse podcast, eu ainda gosto da conversa que a gente teve, foi bem complexa. Faz tempo que eu não ouço, eu vou até pôr pra baixar aqui. É uma boa conversa, sim, e tem uma das recomendações mais polêmicas da história do Mangá ao Quadrado. Definitivamente a mais obscena recomendação. É polêmica por você, eu nunca escutei ninguém reclamando, a não ser você, várias vezes. Eu acho polêmico. Durante todos esses anos. Na verdade, eu acho uma desfeita. É uma desfeita. Eu me arrependo amargamente. Eu vou falar a verdade. É uma desfeita com os outros participantes, que no caso era eu só na época, e com a tradição de recomendação, que era uma recomendação por semana, e com os 2 mangás que injustiçadamente são lembrados como recomendação dupla, sendo que poderiam ser muito bem recomendações separadas. Poderiam ser. Eu me arrependo amargamente aqui, que esteja claro aqui que eu estou arrependido, não deveria ter feito isso, mas acho que faltou confiança em mim, porque a polêmica é essa justamente, eu recomendei 2 mangás, porque um deles eu tinha medo, e aí eu empurrei um pra frente. O que eu empurrei foi o Endo Hiroki Tenpushu, que é uma coletânea de one-shots do Hiroki Endo, que é excelente, né? Como compilações de histórias costumam ser bem porcaria, vale a pena a gente chamar atenção quando tem alguma boa. Sim. Porque essa é excelente, eu diria até. Tipo, de compilação, acho que é uma das melhores que a gente pode encontrar por aí. Sabe o que é? Porque acho que a maioria das compilações é só tipo, uns one-shots que a pessoa vai fazendo durante a vida e aí junta num negócio só. Sim. E esse compilado do Hiroki Endo parece, autor, né, de Eden e Around the Meguro, parece que o cara falou, eu quero fazer um compilado. E ele escreveu várias historinhas curtas. Eu não sei se foi essa história, mas que elas mantêm um nível ali de qualidade, eu consigo concordar. E até um feeling comum, sabe? A arte dele não varia muito de história pra história. Sim, concordo. É um bom compilado. Mas, o mangá que eu queria mesmo ter recomendado na época e eu tive medo de recomendar é o Kyo no Asuka Show. A premissa dele é meio complicadinha, mas o primeiro capítulo é uma menina que tá andando pela rua com a saia levantada mostrando a calcinha. E aí, tipo, as pessoas ficam olhando pra ela, tem uns caras meio tarados, meio esquisitos. E aí no final do capítulo a gente descobre que ela tava fazendo isso de propósito, porque ela não tinha problema com isso. Ela pensava, se tem uns tarados aí que gostam de ver minha calcinha, eu vou andar com a calcinha à mostra. Tipo, e esse é o feeling de Kyo no Asuka Show. Essa menina que, às vezes, raramente inocentemente, na maioria das vezes racionalmente, meio que questionando alguns tabus sociais. Eu gosto muito de Kyo no Asuka Show. Eu diria que o que me parece mais é que é como se fossem situações de mangazete convencionais em que a personagem feminina passa por alguma situação ali meio constrangedora. E aí ela ia ficar toda envergonhadinha, gritar e fazer aquela ceninha clássica de eti. E essa menina, ela simplesmente não se importa, sabe? Acontece o clichê, ela fala, beleza, olha só, minha calcinha tá aparecendo, olha só que coisa, né? Veja só você. Sabe? Então beleza, deixa aparecer a calcinha, não tem problema não. Parece que ela é uma personagem ciente dos clichês do gênero do mangá que ela tá. Eu não sei, eu acho que é um pouquinho até mais do que isso. Faz um bom tempinho que eu não li que é o Nosso Cachorro, mas eu acompanhei por um bom tempo e ele foi lançado por um bom tempo até depois dessa recomendação. E sempre me parecia que as ideias que estavam sendo trabalhadas era meio que, não questionando muito profundamente, sabe, mas meio que enfrentando alguns tabus sociais e tal. Tem um momento que ela anda de maiô durante um furacão, porque tipo, ela não quer molhar a roupa, não tem problema, né, se andar de maiô na rua, né, porque... Sim.
Não é que nem uma roupa íntima, então, tipo, ela vai questionando algumas coisas, eu acho interessante. Mas eu vou dizer que eu acho que ela é menos transgressor e mais só que ela não se importa, sabe? É mais uma... Pode ser. Ela não tá querendo, tipo, chocar a sociedade, pelo contrário, ela tá tentando mostrar que é normal. É divertido, eu ainda, independentemente de qual é o objetivo desse mangá, ainda acho bem divertido. Eu mantenho a minha recomendação dele, e se pudesse voltar no tempo, faria essa ser a oficial. Eu li desde então, né? Como eu estou deixando claro, comentando, né? Eu li, na verdade, eu li pra esta revisitando recomendações, daquelas coisas que ficou pra trás. Sim. Eu vou dizer que me surpreendeu mesmo, porque eu consigo ver claramente que mais à frente no podcast era fácil ter a confiança de dizer que, essa obra ela não é o que ela parece ser de cara, ela não é gratuita, então confia e vai na recomendação, sabe? Eu consigo ver isso acontecendo mais pra frente na história do podcast, se você fizesse. E eu gostei. Lá atrás eu não tinha talvez tanto, tipo, a moral pra fazer isso. E eu gostei, eu achei interessante. Tô curioso, eu tô pensando em terminar de ler mesmo. Eu não tava no meu planejamento aqui das minhas 365 leituras no ano, mas dá pra encaixar, porque são 4 voluminhos só, né, que fechou. Curtinho, tem uma hora vira meio que quase um romance Yuri, tem uma menininha que se apaixona por ela, é divertidinho. Mas eu achei interessante, lendo já o primeiro capítulo, eu já falei, ok, saquei que, na época você recomendou falando, eu acho que é uma crítica, mas eu não tenho certeza, não, tipo, eu tenho certeza, eu olho, eu consigo ver que os clichês que estão ali não estão clichês pela gratuidade, os clichês estão ali com um propósito. É interessante. Próximo podcast é o número 64, Carisma. Eu não tenho a mínima ideia sobre o que foi esse episódio. Esse aí é daqueles que eu não faço a menor ideia do qual era a concepção do podcast. Acho que era tipo pessoas falando, esse personagem é carismático, e a gente se perguntando sobre isso. Parece uma boa ideia. Aparência conta? Qual a importância do carisma para o enredo? É possível que você gostar de um personagem, mas ainda assim querer acompanhar sua história? Etc. Ok, é complicado. Entendi. E o mangá recomendado foi uma recomendação do ouvinte, né? Esse negócio que não existe mais. O Rafael Valente recomendou Shigurui. Sobre o que é Shigurui estranho. Shigurui, ele começa, a primeira coisa que a gente vê é que está tendo uma disputa de samurais na frente lá do Lorde da época. Um deles não tem um braço e o outro é cego. E nessa ocasião a gente é dito pra gente que eles são inimigos mortais e eles estão nessa situação por conta dessa rivalidade deles. E aí a partir disso a gente vai acompanhar toda a história desses dois personagens até eles chegarem nesse duelo, sabe? Nesse estado que eles estão. Um cego e o outro sem um dos braços. E todos os traumas que existem ali no meio disso. Exato. É a história de como eles chegaram até ali. Ele tem 15 volumes e ele é um mangá bem violento, né? Uma das coisas que as pessoas mais chamam a atenção é pra violência dele, né? Que ele é bem gráfico. O autor, ele desenha os músculos muito firmemente, e aí, na verdade, ele desenha todo o corpo muito firmemente, então é músculo, é víscera, é sangue pra caralho, é bem gore. Sim, se você procurar os mangás mais violentos de todos os tempos, Shigurui vai estar em primeiro lugar em várias dessas listas, sabe? Mas já tá comentando aqui, não é uma violência gratuita, né? Tipo, é bem... Às vezes é gratuita, às vezes tem uma beleza na violência dele, sabe? Sim. Parece que ele quer mostrar meio que a beleza das coisas. Sim. Ele tem uma passagem específica, já comentando do que eu acho de Shigurui, ele tem um trecho ali perto do final que ele é um trecho bem ruim, assim, tipo, é um arquinho ali, eu acho que é 1 ou 2 volumes, que é um trecho que é muito ruim. Mas tirando isso, eu acho que o Shigurui é um bom mangá. É um excelente mangá. Eu não sei se está disposto a dizer isso, mas eu vou dizer, é um excelente mangá. Faz muito tempo que eu li. Eu tô com medo de... Eu não reli aqui pra esse podcast. Eu tô com medo de ser muito hiperbólico e, tipo, ser uma coisa só de adolescente que gostou pra caralho. Eu já não era adolescente, né, quando eu li, mas... Tipo, gente mais jovem que se empolga mais fácil. Eu tinha curtido pra caramba na época, isso com certeza. Mas eu vou deixar aqui excelente, eu vou arriscar que é excelente. Eu tô vendo umas imagens aqui no Google. Tem umas cenas muito boas aqui. É assim, eu tinha lido na época, desde então eu reli, mas até essa releitura tem um bom tempinho pra mim, acho que tem uns 2, 3 anos. Eu gosto bastante ainda, e é uma pena até pra mim que ele é considerado só, é um mangá violento, porque tem uma boa história sendo contada ali. Essa ideia de colocar os personagens como eles vão ficar no final do mangá, tipo, no começo, e é contar toda essa história, e realmente cada cicatriz que eles têm naquele começo vai, tipo, sendo explicada e meio que introduzida. Não só os 2 últimos volumes,
volumes, no geral, é um mangá enche linguiça. Tem várias lutinhas ali que não precisava disso. Tem luta contra um cara macaco, tem luta contra um cara que sapo, né? Tem uma espada fina, né? Um cara sapo. É um monte de luta que não precisa. Mas essencialmente a história, o grosso da história ali é muito bom, sim. E são dramas interessantes. Mas eu lembro. Uma coisa que eu lembro é que ele é meio rápido de ler, né? Como ele tem vários quadros grandes, páginas duplas. Se você procurar no Google, você vai mais achar são páginas duplas dele. Então eu acho que ele é rápido de ler. Acaba sendo fácil de passar pelas partes mais enroladas. Correto, concordo. Próximo podcast foi o Mangá ao Quadrado 65. Esse eu acho que talvez seja o menos ouvido da história do podcast. Sim. Que foi o Filho de Deus e Jornada para o Fim do Mundo. Um podcast que a gente falou desses dois mangás, né? O Filho de Deus, que é o Kamino Kodomo, e a Jornada para o Fim do Mundo. Que foi recomendação da Lobo Paranoico. Ela tinha ganhado o nosso concurso cultural com a recomendação de Immortal Rain, né? E aí ela podia escolher um mangá pra gente falar sobre. E aí ela escolheu um desses dois. A gente acabou pegando os dois pra comentar, dos irmãos Nishioka. Enfim, ninguém leu esses dois mangás, só a gente. Ninguém leu. A gente tem uma boa análise nesse podcast, várias ideias bem interessantes sobre esses dois mangás. Não é brincadeira que é um dos... Tem tipo Tocast, vários são mais escutados do que esse podcast. Sim. É que ninguém leu. Enfim, e a recomendação desse programa foi da Lobo Paranoico, que era convidada no programa, e foi Yumenik. Sim. Do que é Yumenik, Judeu? Yumenik é um mangá baseado no jogo feito no RPG Maker. Que o jogo é meio que um jogo super surrealista, experimental, malucão, de uma menina que ela dorme, ela acorda no mundo dos sonhos, meio pesadelo. E aí você tem que andar por aí procurando objetos. É muito... não tem muito um objetivo claro no jogo, não nada. Tipo, é super surreal e meio que a experiência pela experiência do jogo. E o mangá, ele meio que, não muito, tenta transformar isso numa história. O mangá é bem ruinzinho, assim. Eu já não sou muito fã do jogo. Achei que faltou na sua descrição falar que é um jogo chatíssimo. É um jogo... existe uma fanbase dele. Quem gosta, parece que gosta muito. Quem gosta. E é porque ele, tipo, é aquela coisa, você tem que andar 45 minutos pra esquerda e aí vai acontecer uma coisa. Sabe? Porra, cara, eu não quero isso. Eu não quero um jogo assim, sabe? Pra você saber como acontece a coisa, você tem que ficar andando em círculos forever até acontecer um evento sem querer. Enfim, o jogo é uma bosta. O mangá, ele só é confuso, eu acho, né? Eu não acho que dá pra tirar muita coisa dele. É quem jogou o jogo, definitivamente. Parece que foi feito só pra quem jogou o jogo. Porque eu até cheguei a jogar o jogo na época que eu li na época e desde então não voltei. Sei lá, não me pegou também não. Não sou tão fã hoje em dia. Inclusive, não sou fã porque o cara que desenhou isso é a pessoa que eu mais odeio no mundo, que é o cara que desenhou Battle Royale 2, que é o meu mangá mais odiado da história. Se eu pudesse apagar da existência alguma coisa, seria esse mangá. Esse cara, ele tem outras obras que não são ruins, na verdade, mas tudo bem. Que não são terríveis, pelo menos. Não importa, ele errou. Mas não reforça a recomendação de Yumenik depois desses anos todos, não. Desculpa, Lobo. Desculpa aí. Próximo é o mangá número 66, Morte. E o mangá recomendado foi recomendado por você. Funeral para Cá, de Maki Kuzumoto. Sabe o que é? Ele é um mangá bem experimental, né? O nome japonês é Kei no Souretsu, né? Ka no Souretsu. Ele... basicamente vai contar a história de um cara que se muda para um complexo ali de apartamentos e ele tá morando no apartamento em que morreu o tal do K. Existiu uma pessoa que foi o K e aí ele mora nesse apartamento, só que ninguém nunca encontrou o corpo do K e aí tipo é muito surreal, sabe? Toda a história é meio umas pessoas meio bizarras, surreais que não fazem sentido, acontecimentos abstratos, é bem experimentalzão assim. A sinopse não vai dizer muito do que é o mangá porque ele é meio loucura assim. Ele até tem um enredo sequencial, mas ele é meio loucura. Eu literalmente acabei de ler os 2 volumes. Eu gostei. Ele começa bem surreal e principalmente por causa da arte, né, que é bem diferente. Remete até um pouco a meio que webtoons, sabe? A arte desse mangá, apesar de ser bem antes, eu acho. É bem antigo, é 94 esse mangá. Mas de alguma forma ele meio que captou a estética bem vertical do webtoon mesmo nessa época. É bem interessante isso pra mim. Ele é confuso inicialmente, mas eventualmente ele se encaixa numa quase
quase numa história meio detetivesca. Eu gostei bastante quando começou a se revelar as coisas, a revelação pra meio que quem matou Kala, afinal de contas, foi bem interessante pra mim. Sim, eu acho que é um bom mangá, eu preciso reler, faz muito tempo que eu li. Na época que eu recomendei, eu tinha acabado de ler, tava empolgado, mas eu lembro que era naquela fase que você tá ainda descobrindo mangás mais diferentes, e aí eu falei, cara, isso é muito diferente, é muito interessante, e ninguém tá lendo isso, e aí eu quis recomendar por conta disso. Ainda hoje, tipo, pouca gente leu, né? Poucos ouvintes do Mangá ao Quadrado retornaram esse mangá. Eu acho que é bem interessante, é bem... O final é um pouquinho anticlimático, eu vou dizer a verdade. Sim, porque parece que ele tem um final no meio do mangá e ele continua por mais meio mangá, sabe? Sim, sim. Ele é interessante mesmo assim, eu definitivamente recomendo Kano Senretsu. Kano Souretsu. Souretsu, sei lá. O próximo podcast, ele é o Mangá ao Quadrado 67, Autores nas Obras e a Quarta Parede. Esse título é muito pretensioso. Parece título que eu viria em vídeo essay hoje em dia. É verdade. E é de um tema que provavelmente a gente deve ter falado mais umas 5 vezes desde então. Tipo, participação do autor, a morte do autor, o autor na obra, etc. Enfim. a recomendação desse programa foi sua, que foi Sengoku Yoko, do famoso, que a gente fez posteriormente uma grafia dele, do Satoshi Mizukami. Na época, Sengoku Yoko, como é que eu vou dar uma premissa sem cagar dessa vez? Nossa, é verdade. Eu preciso comentar isso. Quando eu li pra mangagrafia, eu li o mangá e eu falava assim, caraca, mas quando o Judô recomendou, ele não falou nada do que eu tô lendo aqui. Aí eu fui ouvir a recomendação desse programa. Vão ouvir, quem já leu o mangá, vai ouvir. Não tem nada a ver com o mangá. Eu não voltei pra escutar porque eu não queria passar vergonha. Não faz o menor sentido a explicação. Sabe? Você fala de caudas e tipo, isso é um negócio que tá lá na frente, não é nem parte da história, sabe? A premissa básica de Sengoku Yoko se passa meio que num período medieval japonês fantasioso, né? Certo. No qual tem demônios e espíritos e tudo mais. E a gente acompanha meio que um casal de personagens, uma menina, mulher demônio ali, e um cara que ele é humano / demônio, né? A ideia é que esse cara, ele quer ser demônio, mas ele é humano, e a demônio, ela tem um super interesse por humanos, né? Então meio que ela transfere o poder dele pra ele poder meio que combater os monstros e tal. Mas o mangá acaba expandindo muito, muito, muito além disso. Acaba tendo um puta world building e muito mais que a gente vai acabar conversando num mangá enquadrado que está pra vir, né? Exatamente. Quem ainda não leu, vá ler. Um ponto que eu acho que vale dizer é que existem, acho que 2 time skips, né? No mangá. E por muito tempo foi citado na história do nosso podcast como um exemplo de um excelente time skip, sabe? Tipo, assim, ó, faz o time skip. Tipo, é assim que você faz o time skip. Sabe? Principalmente o primeiro, o segundo eu não cheguei até a parte onde tem ele. Mas, não, acho que eu cheguei a ler sim. Não lembro, tem que procurar depois. O segundo é bom, mas o que vem depois. O segundo também é bom, mas o que vem depois é meio enrolado, mas whatever, não é esse o ponto. O primeiro é muito bom mesmo, de fato. É um puta time skip. Puta merda. Não demora muito, acho que é, sei lá, 5º volume, uma coisa assim, sabe? Sim. Mas vale muito a pena Sengoku Yoko. Vão atrás de ler, porque a gente vai falar, mesmo vocês tendo lido ou não. O próximo podcast é o podcast número 68, que foi o Você Mangás e o Mundo, né? Acho que foi talvez o primeiro Você Mangás. E a recomendação foi minha, é isso? De Sakurambo. Não, foi de ouvinte. Não, foi do ouvinte, mas aqui não tá escrito. Ah, não, tá escrito. O Igor Cortelete Melo. O Igor Cortelete Melo, né? Eu acho que ele até ainda ouve o podcast. Eu lembro de já ter interagido com ele há relativo pouco tempo. Que foi Sakurambo Syndrome. Sabe o que é meio que por cima estranho? Bem resumidamente, pelo menos até onde eu li, conta a história de uma doença degenerativa que faz isso, na verdade é regressiva, que faz o corpo da pessoa que tem essa doença ir gradativamente ficando mais jovem. E aí uma menina precisa beijar um cara porque o anticorpo, até a explicação científica besta lá, que tipo, nas enzimas da saliva humana, blá blá blá, desse cara vai impedir que a menina continue regredindo a idade dela, né? E esse cara principal, ele é um cara que trabalha ali numa empresa de cosméticos, ele tá sempre tem problema de relação com as mulheres, porque só tem mulher na empresa e as mulheres sempre usam dele, etc. Então, é uma história que envolve esses personagens aí meio estranha. E essa doença maluca aí. Na época eu gostava desse mangá, e aí eu fui reler pra esse podcast e eu não
consegui achar o que eu gostava nele no final das contas. Eu li um volume, pra eu não ficar 100% perdido. Eu não tinha lido até aí, então. Eu li pra esse podcast. Eu acho... Assim, eu entendo a motivação de continuar lendo, porque eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Mas eu achei meio chato, meio demorado. É meio demorado, porque eu entendi a premissa, eu entendi o conflito, e aí não sai da premissa no primeiro volume inteiro, sabe? Tipo, o primeiro volume inteiro pra sair da premissa, e nem isso ainda aconteceu. Então eu consigo ver ele como um mangá possivelmente enrolado daí pra frente. A ideia é boa. Ele tem uns fanservice meio desnecessário, eu diria. Mas essa sensação que você teve no primeiro volume, ela resolve um pouquinho no segundo e no terceiro. E aí é isso do 4 ao 14. Do volume 4 ao 14 é basicamente isso. Vamos manter uma premissa e continuar nela até o final. Muito... É boring, no final das contas. Então aí complica, né? Aí complica. Ele é interessante pela ideia. Eu diria que quem tenta, mas eu só achei que ele acabou enrolando demais no final das contas. Ele tava seguindo por um caminho bom, mas... E aí depois ele acabou se distraindo pra mim. Esse era um daqueles que eu achei que nunca ia terminar o Sky, no final terminaram. Na época não tinha terminado ainda. Eu acho que a gente citou no podcast. Mas beleza, fica aí a opinião de Sakurambo Syndrome. Beleza. O podcast seguinte foi o Mangá ao Quadrado 69. Olha aí. Sim. Que a gente, obviamente, fez alguma coisinha ali. E o podcast foi sobre fanservice com a participação de Rubio, que está por aí, mundo afora. Por aí, mundo afora. Tá no Japão também, né? Tá no Japão. Não sabemos até quando. Até a polícia achar ele. E ele, como convidado, tinha o poder de recomendação. E ele recomendou na época Yubisaki Milk Tea. A premissa de Yubisaki Milk Tea é sobre esse garoto que, por causa de uns problemas, ele teve que meio que substituir a irmã modelo dele como modelo de fato, né? Ele se transvestiu e acabou ocupando o lugar da irmã dele. Nesse processo, ele meio que se apaixonou por uma outra garota, se apaixona por outra. É meio que um mangá muito sobre personagens, sabe? Não tem uma grande temática, mas personagens e o conflito entre eles e o conflito com esse cara tá transvestido e tudo mais. É bem complexo o Yubisaki Milk Tea. Eu dei essa premissa meio que rasa aqui, mas os personagens acabam tendo interações bem complexas quanto mais o mangá vai andando. Eu espero que sim, porque eu também li um volume pra cá, pra não vir zerado. Sim. O primeiro volume eu achei meio não sei, meio besta. Ele parecia muito setup de hentai, por algum motivo. Sim. É muito... Tipo, parecia que o mangá queria ser isso, mas ainda não tinha ficado. Ele ia ficar depois, por algum motivo. Ele queria ser um hentai. Quer saber, eu vou fazer uma história. Não sei o que aconteceu, mas um volume não me convenceu. Você acha que com o resto seria interessante? Eu tenho uma relação meio esquisita com o Yubisaki Milk Tea. Na época eu não sei se eu gostava ou não. Aí conforme o tempo, sempre que eu olhava as recomendações, eu batia o olho em Yubisaki Milk Tea, eu pensava, quer saber, eu acho que esse mangá é bom. E aí passava um tempo e quer saber, eu acho que não é não. E hoje em dia eu não tenho a mínima ideia mais do que eu penso dele. Eu acho que essencialmente ele passa muito bem a sensação horrível de ser um adolescente, de tentar se encontrar num mundo meio que por escolhas arbitrárias da sociedade, tentar entender quem você é afinal de contas e tal. Eu acho que ele passa muito bem essa ideia, essa sensação. O problema é que ele se perde ali em alguns romances e alguns conflitos que talvez não seja tão interessante. No fundo, eu acho que essencialmente ele é muito bom, sabe? Ele passa uma ideia de conflito de identidade da forma mais ampla possível, e até o mangá abrange bastante para o que é identidade, afinal de contas, que é bem interessante. Mas não é uma fácil leitura, não. Eu fico no... Se a ideia te interessou, vai em frente. Mas se você não gostou do primeiro volume, eu não falaria, não, tenta mais, sabe? Eu sou bem pé atrás. Sim. Quem vai em frente, ótimo. Mas quem não, também não precisa. Beleza. Entendi a mensagem. Essa recomendação meio esquisita mesmo, mas é isso que eu tenho pra falar. O último mangá aqui, então, é o mangá quadrado número 70, Consistência e Suspensão de Descrença.
E o mangá recomendado foi a Jin, né? Acho que foi a recomendação sua na época. Sim. A Jin, ele saiu no Brasil desde então, está saindo ainda, Sim. inclusive, né? Basicamente, ele vai contar a história, ele vai acompanhar principalmente um menino, que ele é um estudante do ensino médio. Ele morre no acidente de trânsito, ele é atropelado lá, tem um acidente, ele morre, e aí ele revive. Uhum. Ele acaba se descobrindo que existe meio que essa raça no mundo de pessoas que são a Jin, que são criaturas que não morrem, né? Tipo, são pessoas, seres humanos, na verdade, né? Que não morrem, só isso. E aí vai existir toda uma trama envolvendo governo, uma sociedade desses agentes que quer causar o caos e quer proteger também os agentes, o governo quer estudá-los, etc. Vira toda uma temática em torno disso, da imortalidade. A Jin era a promessa na época, né? Essa foi a minha recomendação promessa, assim. A gente pegou quando o mangá meio que tava começando e na época tinha um puta hype pra Jin, né? Sim. O hype meio que morreu com o tempo. Eu acho que o hype morreu. Quando eu lembro de Ajin, eu lembro de passagens boas. Mas em algum ponto, que eu não lembro aonde, eu parei de ler. E eu não lembro por quê. Eu não lembro se estava ruim. Se foi por isso que eu parei. Mas quando eu lembro da história, eu lembro de partes boas, sabe? Então eu não sei se eu só parei de ler porque tava, sei lá, devagar o scan. Ou tava num arco que eu não tava gostando. E aí eu nunca voltei. Mas eu lembro que o começo era muito bom, né? Os primeiros volumes ali eram bem interessantes. Mas eu não sei dizer o que eu acho de Ajin hoje em dia. Eu tô muito distante dele por algum motivo. Eu tô distante, eu lembro de gostar na época também, mas eu lembro de parar de ler e eu lembro que era porque entrou num arco que tava chato. Agora, se era muito chato, se não era, eu realmente já não lembro. Não tenho a mínima ideia sobre o que era, afinal de contas. Ele tá durando bastante, ninguém fala muito mais de Ajin, né? Esse é o negócio, eu não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu também. Eu tô com um pé atrás, eu também não tenho muita opinião, não. Quem estiver lendo aí, manda um comentário pra gente ter uma opinião. Fala como é que tá a Jin hoje em dia, eu tô curioso agora. Pois não avançou tanto, ela tá no volume 11 ainda só. Avançou bem devagarzinho desde então. Beleza, assim encerramos, né? Mais uma revisitando recomendações, né? Exato, por padrão a gente sempre dá uma olhadinha pro que vai vir, né? E dá uma previsão. Sim, pois Como que você tá pro próximo programa? Já leu bastante coisa? Tá faltando muito? Tem coisa faltando aqui pra mim agora que eu tô vendo. Tem RRR, tem Olympus, tem a Gamiga Kill, Red Garden, a Haruka no Matie, Level E. Eu tenho coisa pra ler. Você não leu um monte de coisa então, porque eu li bastante aqui. Quer dizer, eu não li só o Red Garden, o Classmate, blá 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 blá. E o RRR eu li, mas eu li faz tanto tempo que eu preciso dar uma relida. O resto eu tô bem até. Eu tô vendo aqui as coisas, tem um mangá aqui que é a recomendação mais desgraçada da história desse podcast. Foi a maior maldição que a gente jogou, mas as pessoas já sabem qual que é. Se não souberem, até a próxima, né? Não sei quando vai ser o próximo, mas vamos descobrir lá. Até a próxima.